O assunto não poderia ser outro, né? Gabriel Barbosa anunciado ali na noite de Ano Novo, ele foi confirmado pela equipe do Cruzeiro nos primeiros segundos de 2025. Muita gente ali naquela curtição, naquela badalação, e o torcedor, né, do Cruzeiro, não digo nem surpresa, né, porque já estava uma situação bastante encaminhada, mas foi anunciado oficialmente. O Cruzeiro anunciou a chegada do atacante Gabriel Barbosa, de 28 anos, conforme, né, já tinha essas especulações. O jogador assina contrato por 4 temporadas, lembrando, né, que como o vínculo dele terminou com o Flamengo no dia 31, o Cruzeiro não paga, né, nenhum valor ao Flamengo, mas tem, como o Vamp sempre fala, né, a questão de luvas, né, que acaba sendo um valor também muito grande. É a 5ª contratação do clube cruzeirense para a nova temporada de 2025. Vamp, Gabriel Barbosa anunciado pelo Cruzeiro, 28 anos, 4 anos de contrato. Como é que você vê agora essa chegada de Gabriel lá na equipe do Cruzeiro? Lembrando que o Cruzeiro também já anunciou, né, outros nomes, como o Bolazier, que estava no Criciúma, o Dudu no Palmeiras, o meia Rodriguinho, que defendeu o América Mineiro, e também o Christian, que estava no Atlético Paranaense e pode também confirmar nos próximos dias o Fagner, por empréstimo, que está no Corinthians. Boa tarde, Vamp. Boa tarde, Gui. Boa tarde, Mauro, Bruno. Boa tarde a todos. Um ótimo ano novo para todo mundo aí, para nós. Né? E a movimentação aí, né, no mercado, né, na janela aí de transferência. Pode também, foi oferecido o Davi Luiz, né? Porque o zagueiro lá, o Zé Ivaldo, parece que está indo para o Sport. Quer dizer, né, o Cruzeiro aí que virou SAF, o seu dono é uma SAF diferente, né? Um cara que torce pro clube, gosta, né? Diferente das outras SAF que tem proprietário, mas que não são fã do clube. E o dono do Cruzeiro, ele é fã, torcedor, né? Que é um Cruzeiro forte, chegada do Dudu, do Gabigol, jogadores que nos melhores momentos da carreira fizeram muito a diferença, tanto o Gabigol no Flamengo como o Dudu no Palmeiras. Foi as 2 equipes aí na América do Sul que mais venceram nos últimos tempos, né? Permanece aí também, a gente não sabe se o Matheus Pereira sai, se fica, né? A proposta também do Palmeiras. E aí o Gabriel vai ter outra oportunidade na vida. Eu acredito que muito difícil dentro da carreira repetir aquilo que fez no Flamengo, né? Mas se jogar metade do que jogou no Flamengo, já pelo menos uns 7 títulos. Ele saiu do Flamengo com quase 14 títulos. Né, o próprio Dudu também se recuperando de lesão de cruzada, tentando retomar a carreira. E aí eu acho que o time mais assim, que a gente vai ficar de olho no brasileiro, na temporada, é o Cruzeiro, por causa dos reforços, né? São 2 grandes caras que tem história bonita no Flamengo e no Palmeiras, chegando outros reforços aí que você acabou de citar o nome aí. Né? Então a temporada é essa. Vamos ver como vai ser esse Gabigol vestindo a camisa nova de um novo clube. O Dudu já vestiu a camisa do Cruzeiro, já passou por lá, já conhece. E a expectativa toda em cima do Gabigol. Será que o Sampaoli, será que o Tite, será que os outros treinadores estavam errados ou ele estava certo? Então se espera isso. Eu vi a entrevista dele, né, falando que se dá bem com o Diniz, com todo mundo, a chegada do Dudu, tudo. Acho que até a chegada do Dudu e vice-versa tira um peso mais um do outro, porque são 2 atletas que no grande momento da carreira, representaram muito, tanto para Palmeiras como para o Flamengo. Daqui a pouquinho nós vamos trazer mais números do Gabriel Barbosa, a entrevista dele que o Vamp citou agora há pouco. E, claro, né, é o que o Vamp falou, é uma chance do Gabriel tentar dar uma resposta. Do Vélez, né, de 21 anos também. O Cruzeiro busca 1 ou 2 zagueiros. O Davi Luiz foi oferecido Davi também. Luiz, esse do Vélez que você citou, anos. E também falaram até em Sérgio Ramos, né? Mas Sérgio Ramos pediu um salário baixinho, 5 milhões. Então. É baixinho, né? Exatamente. As férias você gastou seus 5 milhões? Oh, quem dera, né? Quem dera. Agora, além disso, né, Vamp, o Cruzeiro busca, e tá perto ali, né, de fechar o lateral Fagner do Corinthians, o meia Eduardo do Botafogo.
e o atacante Marquinhos, ex-Fluminense. Tá dando um total de quase 10 jogadores. 10 a 11 jogadores. Exatamente. Um time. É uma, digamos assim, um pacotão, né? Como diria Vanderlei Nogueira, um pacotão de reforços lá do Pedro Lourenço. Mauro César Pereira, Gabriel Barbosa anunciado pela equipe do Cruzeiro, 4 anos de contrato, né? E 28 anos, e vindo de pelo menos ali 2 anos ruins, né, Mauro? Boa tarde. Boa tarde, um feliz ano novo a todos. Ele anunciou, né? Até de uma forma muito inconveniente, eu diria, que deixaria o Flamengo logo que o clube conquistou a Copa do Brasil, instantes depois, né? Ele fez um ótimo jogo primeiro, fez 2 gols, no segundo foi péssimo, no primeiro tempo saiu no intervalo, houve aquela situação lá no vestiário e tal, de um certo desentendimento. E na época até já tinha gente cravando o Cruzeiro, mas na realidade o negócio só foi fechado bem depois, né? Eu entendi aí nesse período que ele observou o mercado, viu o que poderia surgir de mais interessante, houve especulações de outros clubes, mas acho que nenhum clube, me parece, né, que nenhum outro clube daqui ou de fora foi, digamos assim, ousado, para dizer o mínimo, a ponto de oferecer um contrato de 4 anos com salário altíssimo para um jogador em uma fase há 2 anos, né? Teve ali um momento ou outro muito raro, na própria final da Copa do Brasil, no primeiro jogo muito bom, fez 2 gols, finalmente, depois de muito tempo sem participar de forma decisiva de uma partida minimamente relevante, e no segundo fez um primeiro tempo fraquíssimo, né? E ele sai, o time melhora e ganha. Enfim, então acho que segue o caminho dele, o empresário dele está de parabéns, porque conseguiu um ótimo contrato por 4 anos, né? E o Cruzeiro, assim, faz contratações muito midiáticas e acho que sem muito critério. Dudu em baixa, vindo de lesão, né? Não conseguiu fazer bons jogos pelo Palmeiras, também não é um jogador barato. Agora o Gabriel, são jogadores que é difícil você deixar na reserva. Então você tem ali um Caio Jorge, tem outros jogadores ali mais jovens que já vinham jogando. Então vamos ver como vai ser. Assim, midiático vai ser, isso é óbvio, já vai ter apresentação no Mineirão, com venda de ingressos, os torcedores estão lá empolgados. Mas, como é muito comum aqui no Brasil, né? Muitas vezes as contratações são feitas com esse viés de algo bombástico, que vai repercutir, com menos preocupação com como vai funcionar dentro de campo. Ele agora está tranquilo, não precisa se preocupar muito, que tem um contrato garantido por 4 anos. Jogando bem ou jogando mal, ele vai receber. Vão ter que pagar. Assinou o contrato, vai ter que pagar. Então, eu falei parabéns para o empresário dele, que conseguiu um contrato muito bom. Pelo que eu soube, até as cifras que ele vai receber não são muito superiores ao que ele ganhava no Flamengo, mas seria livre de impostos, ou seja, torna os valores ainda mais significativos, evidentemente, com metas que, se ele atingir, vão gerar premiações. Então, vai ficar ainda melhor na vida financeira e em campo, aí depende se ele vai conseguir ou não desempenhar um bom papel. Certamente fará alguns bons jogos, agora tem o Campeonato Mineiro, o Atlético é pentacampeão, né? Então o Cruzeiro tem a missão de impedir aí que o Atlético ganhe pela 6ª vez seguida o Campeonato Estadual. Vai ser importante para os dois, né? Os dois estão fora da Libertadores, vão jogar só Sul-Americana. Então nesse começo de ano é claro que o Campeonato Mineiro vai ter. Até amistoso lá nos Estados Unidos, né, mano? Vão para lá, como vai o São Paulo, vai o Flamengo também. Então o estadual vai ter importância para os 2 times mais importantes de Minas Gerais, nesse começo de 2025. E o Cruzeiro tem essa missão, impedir o título do Atlético. O Atlético, no momento em que ele vende um de seus principais jogadores, o Paulinho, para o Palmeiras, e o Cruzeiro fazendo esses investimentos, né? Evidentemente, uma total dependência aí do seu dono, da condição financeira espetacular que tem aquele que adquiriu a SAF do Cruzeiro. Então, mas eu acho, sinceramente, que são contratações mais midiáticas do que cerebrais, digamos assim. Dudu, Gabriel, os jogadores que já tem agora. Tem a notícia aqui do Samuel Venâncio e do Vene Casagrande, os dois estão publicando. Conversei com uma pessoa que, inclusive, até confirmou. De fato, o Cruzeiro está indo atrás agora do Fabrício Bruno do Flamengo, tentando contratar. Começou lá, inclusive, né? O Fabrício começou no Cruzeiro. E quer os dois, que é o Valentim Gomes. Esse vai custar 9 a 10 milhões de dólares. O que está pegando mais ali, parece que pelo que eu soube ontem, é forma de pagamento, é o Vélez. Um jogador muito bom, zagueiro de 21 anos, joga pelo lado esquerdo, o Fabrício joga pelo lado direito, seria uma zaga nova. Aí já são contratações que eu vejo assim, não, eu quero um zagueiro rápido e tal. Fabrício, ok. Eu quero um zagueiro jovem, promissor, que pode dar ainda uma revenda. O Valentim Gomes, um investimento, é caro, mas, 9, 10 milhões de dólares, mas é um cara que pode dar retorno técnico e pode ser bem vendido depois, que é um jogador promissor
do futebol argentino, ok também. Agora, esses investimentos em Dudu e Gabriel ao mesmo tempo, na minha visão, são midiáticos, muito mais do que técnicos, porque os dois há muito tempo não jogam bem. É claro que quem quiser olhar o copo meio cheio vai esquecer toda a temporada, as duas, né, do Gabriel, e vai pensar nos gols que ele fez no Atlético. Para o torcedor do Cruzeiro, isso pode ser importante. Ele fez 2 gols. Sim, se você olhar a temporada inteira, enfim, o retrato não é tão bom assim. Vai se eles vão. Eu não concordo muito com aquela tese. Depende dele. Não depende dele. Não depende do Dudu, não depende do Gabriel. Eles vão tentar. Se vão conseguir jogar no nível que já jogaram, no próximo disso, aí o tempo que vai dizer. Tentar, eles têm que tentar. Agora, não depende só deles. Não é assim, agora eu quero jogar, eu vou jogar bem. Não, você tenta jogar bem, especialmente quando você está em má fase. No caso do Dudu, já houve um declínio técnico e uma grave lesão. E depois dessa lesão, ele não conseguiu se firmar no Palmeiras. Imagino que o Fernando Diniz esteja chancelando essas contratações e tenha em mente como que vai aproveitar esses jogadores reunidos aí no time do Cruzeiro em breve. Então, repito, vai ser muito midiático, mas acho que são contratações muito mais voltadas para isso do que por um aspecto técnico. Você pensar, não, eu quero esse jogador por isso, por aquilo, eu vejo dessa forma. Até pelos jogadores que o Cruzeiro já tem lá, né? Vai ter Matheus Pereira, Caio Jorge, Lautaro, Gabriel, Bolassi, também foi contratado, Dudu, né? Vários homens de frente aí, do meio para frente. É isso, e nós temos também, né, os números ali do Gabriel Barbosa, do Gabigol nos últimos anos, uma comparação para mostrar, e aí o Bruno também vai entrar aqui no assunto, na discussão, na tela, para você que nos acompanha pelo YouTube. Temos aí o Gabriel Barbosa, né, entre 2019 e 2022. Nesse período foram 212 jogos, de 295 possíveis, com 17.037 minutos em campo, 133 gols, um gol a cada 128 minutos, com mais 38 assistências, o que soma ali 171 participações para gol, uma a cada 100 minutos. Mais 56 cartões amarelos, 7 vermelhos, e ele foi artilheiro da equipe na temporada em todos esses anos. 19, 20, 21 e 22, artilheiro do Flamengo em todos esses anos. Aí, no outro lado ali, você acompanha o Gabigol, né, o Gabriel Barbosa, entre 23 e 24, né, os últimos 2 anos. 96 jogos de 151 possíveis, e lembrando, né, muitos como reserva, entrando no segundo tempo, aquela coisa toda, né. Então, 96 jogos, 5.491 minutos em campo, 28 gols, um gol a cada 196 minutos, com mais 5 assistências, 33 participações para gol, uma a cada 166 minutos, 18 cartões vermelhos, aliás, 18 cartões amarelos e 2 cartões vermelhos. Nesta temporada de 2024, né, que passou a temporada passada, 38 jogos pelo Flamengo. Bruno Prado, esse Gabriel Barbosa, anunciado pelo Cruzeiro e que agora gera essa expectativa, pelo menos, né, no torcedor do Cruzeiro, tentando trazer esses jogadores, digamos assim, no mínimo experientes, né, e com uma carreira, para tentar, quem sabe, se retomar nessa trajetória. Bruno, boa tarde. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos. O Gabigol e o Dudu, né, que são os 2 principais reforços, né, pelo menos de nome do time do Cruzeiro, são jogadores que são ídolos nos clubes em que estavam, mas eles estão saindo do Flamengo e do Palmeiras, né, respectivamente, indo para outro clube aqui no Brasil, porque não estavam bem, né? Então é uma aposta do Cruzeiro de que esses jogadores, que são talentosos, claro, têm uma carreira muito respeitável, eles vão conseguir jogar bem no Cruzeiro. O Gabigol, ele não tem a questão da lesão que o Dudu tem. O Dudu sofreu uma lesão grave no joelho em 2023, ficou muito tempo fora e depois que voltou da lesão ele jogou muito pouco pelo Palmeiras. Ele não teve mais uma sequência como titular do Palmeiras. E o Dudu é um pouquinho mais velho que o Gabigol. O Gabigol não teve problema físico. O Gabigol não teve nenhuma contusão grave. Não foi esse o problema dele, né? Aí tentar entender, né? E não sei nem se o próprio Gabigol entende o que aconteceu nesses últimos 2 anos de Flamengo. Mas são 2 jogadores que hoje são interrogações. São grandes nomes, né? Merecidamente eles têm um status ali nos seus antigos clubes muito grandes, participaram de conquistas importantes, mas nos últimos anos jogaram pouco, jogaram mal. Então são 2 interrogações. O Cruzeiro, ele, desde que ele que mudou o dono, né? O Ronaldo vendeu o clube para o Pedro Lourenço,
ele contratou muito. E nesse momento, agora que não tem futebol, não tem os campeonatos rolando, né, comecinho de ano, as contratações elas ganham um peso, e aliás, o ano inteiro, né? Apesar de, mesmo quando tem bola rolando, assim, as contratações elas sempre ganham um peso muito grande. O Cruzeiro no meio do ano contratou 7 jogadores no meio do ano passado, de 2024. O time estava bem no Campeonato Brasileiro. O time vinha bem, brigando na parte de cima. Ele ficou quase o campeonato inteiro brigando na parte de cima. Aí vieram 7 jogadores no meio do ano já com o novo dono. Desses 7, 2 deles não jogaram praticamente. O Jonathan, zagueiro que veio do Ceará, e o Peralta, um paraguaio. Então 5 caras desses 7 jogaram com mais frequência. O Cássio, o Wallace, o Matheus Henrique, o Lautaro Dias e o Caio Jorge. E aí ficou uma sensação assim, nossa, agora olha como o Cruzeiro está contratando, agora o Cruzeiro vai crescer. Mas se você olhar bem, desses 5, vou falar só dos que jogaram, nenhum deles é ruim. Mas o único acima, que tem uma carreira acima assim do normal, é o Cássio, que já é um veterano e que estava no banco do Corinthians. O Caio Jorge, o Wallace, o Matheus Henrique, o Lautaro Dias são bons jogadores, mas eles não são muito melhores do que os que já estavam lá. Assim, e por ser uma novidade, por vir um pacote ali, um novo dono, assim, criou-se uma coisa, não, o Cruzeiro está montando uma seleção. Não, cara, assim, ele reforçou o elenco, melhorou. Mas o Wallace e Matheus Henrique, 2 volantes, eles não são muito melhores que o Lucas Romero e o Lucas Silva, que já estavam lá. Assim, o Romero é titular absoluto. Sim, o Romero ficou titular até o fim do ano. O Lucas Silva chegou a perder a posição, depois voltou na final da Sul-Americana. O Diniz tira o Wallace no primeiro tempo e coloca o Lucas Silva. Então, às vezes, as contratações, não só no Cruzeiro, mas em vários clubes, todos os clubes, elas ganham uma dimensão que só pelo cara ser uma novidade, dá a impressão de que, nossa, olha só, contratou 5, 6, 7... Mas aí você vai olhar e fala, não, cara, esse aí é do mesmo nível que o cara que já estava lá. O Caio Jorge até que fez gol, foi bem. O Caio Jorge é muito melhor que o Dineno, que o argentino já jogava lá, é muito melhor que o Verón, assim, muda o patamar, assim, não, chegou o Caio Jorge, né? Mas antes era o Verón, o Dineno, o Arthur Gomes, que era uma outra característica, aí vieram o Caio Jorge e Lautaro Dias. É muito diferente, assim, é uma coisa, não, agora muda o patamar. Não é, só que cria-se uma ilusão, uma expectativa de que, como chegou um cara de fora, vai mudar, e não muda, assim. O Gabigol e o Dudu são grandes nomes, mas eles são dúvidas. E me parece que há nessa nova gestão uma necessidade de mostrar, olha, o Cruzeiro volta a ser um protagonista. Então, para mostrar isso, eu tenho que ter grandes nomes, né? Para mostrar que o Cruzeiro voltou. Depois de anos do time quebrado, arrebentado, eu consigo hoje trazer o Cássio, hoje eu consigo trazer o Gabigol, consigo trazer o Dudu. Beleza, assim, eles podem até funcionar, ou um funciona, o outro não, pode acontecer, mas realmente às vezes passa a impressão de que há uma coisa mais de querer impactar, assim, de trazer um impacto midiático do que assim pensar na necessidade do time. E vamos ver como é que vai ser a relação do Diniz com a diretoria, né? No penúltimo jogo do ano, o Diniz, quando todo mundo falava que ele seria demitido, ele chegou e fez declarações fortes de que, falaram comigo que eu ia ficar, e agora vem. Aí ele falou, a Rádio Itatiaia sabe mais do que eu do Cruzeiro, assim, ele estava bravo. Mas aí decidiram manter o Diniz, depois da última rodada. Aí eu tenho a dúvida, mas mantiveram o Diniz porque confiam, porque tem uma convicção, não, o Diniz é o treinador e pronto. Ou se chegar na final do Mineiro e perder para o Atlético, ele cai. E aí você já vai atrás de outro no meio do ano. Então, tem algumas dúvidas aí em relação ao Cruzeiro. Claro que o Cruzeiro, já com o Ronaldo, melhorou. O Cruzeiro estava destruído, né? Com o Ronaldo veio para a primeira divisão. Primeiro ano brigou para não cair, ficou, que era o objetivo. O segundo ano já estava bem, até antes mesmo do Ronaldo vender o clube para o Pedro Lourenço. Mas agora a expectativa da torcida do Cruzeiro é que o Cruzeiro, a partir do ano que vem, vai lutar por título grande. Isso eu tenho dúvida. Acho que talvez ainda faltem alguns passos aí para o Cruzeiro realmente chegar num brasileiro, brigar ponto a ponto lá em cima com o Flamengo, com o Palmeiras. Esse ano seria o Botafogo, não sei também como vai ser o Botafogo 2025, mas eu acho que talvez a expectativa esteja sendo jogada lá no alto e isso em algum momento pode atrapalhar. Essa é a pergunta que eu faria pro Mauro e pro Vamp também, em relação à expectativa, né, que gera no Cruzeiro essas contratações, Mauro, porque são quase ali, né, na conta ali, perto de 10 jogadores, né, contando com os que estão ali cotados, né, para anunciar nos próximos dias.
Dá para imaginar um Cruzeiro mais forte tecnicamente, somando todos esses reforços? É um time que também vai se envelhecer um pouco mais, né? Com principalmente o Dudu e o Bolassi, né? Que o Dudu tem 32 e o Bolassi 35 e o Fagner também já quase 36, que pode chegar. É um time também mais envelhecido. O que você espera nessa questão técnica? Dá para imaginar um time mais competitivo e até, como o Bruno citou, né? Alguns torcedores já imaginam um Cruzeiro brigando por título. Eu acho um exagero. Eu sinceramente, eu não acho que assim, o Dudu, versão 25, o Gabriel, versão 25, garantam um time mais competitivo. O Bolassi é para compor elenco, me parece, um jogador experiente, Premier League, mas vem de um time rebaixado, que foi o Criciúma. Teve ali alguns bons jogos e tal, mas vai compor elenco. Até nem entendi essa contratação, achei até meio desnecessária. O Cruzeiro tem outros jogadores que podem fazer esse papel, mas enfim. O Fagner já numa descendente, aliás, o Corinthians consegue renovar o contrato do Fagner por 2 temporadas e vai pagar metade do salário. É um negócio sensacional. O dono do Cruzeiro é rico, aí quem vai pagar metade do salário é o Corinthians. Riquíssimo o Corinthians, né? Cheio de dívida. Assim, já começa o ano o Corinthians com esse tipo de notícia. E aí vai ter que entrar o Diniz, né? O Cruzeiro terminou muito mal o ano, né? O trabalho do Diniz péssimo no Cruzeiro até agora, muito ruim. O time despencou na segunda parte do Campeonato Brasileiro, não conseguiu vaga na Libertadores, perdeu a Sul-Americana, jogando muito mal a final, muito mal a final. Na semifinal também não fez grandes jogos, embora tenha conseguido derrotar o Lanús fora de casa, mas não fez grandes partidas. Então o Cruzeiro há muito tempo não joga bem. E agora chegam vários jogadores, ele vai ter que encaixar essa turma, fazer isso funcionar. Mas, assim, eu sou bem reticente. Vamos ver o que vai acontecer. Acho que essa coisa de assim, nomes midiáticos, como se isso... É impressionante como o torcedor não aprende. A mídia também não aprende. Nomes midiáticos não garantem nada, gente. Na história do futebol tivemos inúmeros casos de clubes que contrataram 4, 5, 6, 7 jogadores novos, muitos deles midiáticos, caros, e nunca encaixou. Não rolou, não funcionou. Isso aí já aconteceu várias vezes. Eu acho a política de contratações do Cruzeiro muito desequilibrada. E assim, ele não sabe, assim, vai atrás do Valentim Gomes e do Fabrício Bruno, ok, quero formar uma zaga nova, mais rápida, um zagueiro jovem, né, que eu posso negociar, ok. Aí no ataque eu busco o Gabriel e Dudu. Os dois. Ainda mais o Dudu depois de tudo que aconteceu. Né? Que não vinha mais, aí por conta da torcida do Palmeiras, ele desistiu, ficou... Enfim, eu acho assim, muita preocupação em mostrar estamos na mídia. Eu acho que isso é secundário, sinceramente. Acho que é uma visão meio antiga que prevalece ainda muito no futebol brasileiro. Contratar jogadores que são midiáticos porque são midiáticos. Então, eu tenho que ter um jogador midiático aqui para... Enfim, isso acho que nunca vai acabar. Em campo, vamos ver como é que vai ser. O ano de 2024 não apontou nada de positivo. E essas chegadas todas indicam uma mudança grande no time titular, talvez. Então vai ser uma remontagem. Vamos aguardar para ver como é que vai ser. Agora os caras vão ter que render, né, cara? Vão ter que render. Jogar só com o nome não vai adiantar. O Fagner hoje é reserva do Mateuzinho, certo? O cara é reserva do Mateuzinho, gente. Você contrata reserva do Mateuzinho? O Fagner foi um ótimo lateral direito. Mas chegou numa fase da carreira agora que eu não entendo essa contratação também. O Cruzeiro tem o William, que é bom. Exato. Então qual o sentido dessa contratação? O Eduardo também voltando de lesão, né? O Eduardo tem 38 anos, né? 39. E também, o PH pode confirmar, mas... Com problema também de contusão. Enfim, assim, algumas contratações eu, sinceramente, acho meio difíceis de entender. Isso não me parece ser um planejamento de um time. Na zaga, sim, né? A intenção do Gomes e do Fabrício, de tê-los, né? Uma zaga nova. Legal, interessante. Mas, do meio para frente, é tudo muito, muito confuso. Não entendo que time que o Diniz está imaginando. Eu fico aqui pensando... E o Alexandre Matos também, né? Exato, mas assim, qual time? Dudu, com o Gabriel, Matheus, sai o Caio Jorge. Como é que vai funcionar esse time? Vai jogar o William? Então, o Fagner era para quê? Reserva do William. Ok? Não entendo, assim. E outra coisa, até o próprio Cássio foi contratado já numa descendente. O Cássio, no Corinthians, foi barrado pelo Carlos Miguel. O Cássio vai ser um grande goleiro. Eles não teve alguns jogos que ele não foi tão bem no Cruzeiro já esse ano. Vai ser um goleiraço no ano que vem? Ou o Cássio já está num ocaso? Não sabemos. Então, assim, uma contratação de um jogador também midiático, por ser um ídolo importantíssimo do Corinthians, mas já numa fase da carreira que não é mais o Cássio das suas melhores fases. Pode até baixar um Caboclo Fábio nele lá e ele começar a jogar barbaridade. O Fábio está com 44 quase, né? E continua jogando muito bem. É um fenômeno. Goleiro do Fluminense, ex-Cruzeiro. Mas, enfim,
Eu acho que são contratações, assim, não parece ter muito critério. É coisa que, sim, empolga torcedor. O torcedor fica. O torcedor adora a contratação. Então, que maravilha, quanto mais melhor. O Gabriel não joga nada há 2 anos. Aqui vai jogar pra caramba. O Dudu voltou de lesão, não jogou bem no Palmeiras na volta. Aqui ele vai matar a pau. E se fosse de outro clube, seria igual, tá? Não é só o do Cruzeiro, não. O torcedor tem esse fetiche por reforços, essa coisa. Enfim. E aí, Vamp, dá para imaginar um Cruzeiro mais competitivo na próxima temporada? Em outro ponto aqui, não lembro quem comentou isso, acho que foi até o Mauro, mas sobre muitos jogadores, só lembrar aqui que está aberto o ponto, aí o pessoal está conversando lá no Switch, mas aí estava atrapalhando aqui o raciocínio, mas, o Vamp, sobre esses muitos jogadores, né, com nome, com bagagem, com títulos, não dá para jogar todo mundo. Eu queria que você comentasse esses 2 pontos. Se o Cruzeiro pode ser competitivo com tantos jogadores com esse nome e também com a experiência, mas com a idade que às vezes pesa contra, e se pode gerar um desconforto, né? De alguém ficar fora, no banco, aquela coisa toda. Olha bem, você sabe que a temporada, né, vai começar aí semana que vem, a pré-temporada, alguns times viajando para os Estados Unidos, cada um fazendo sua pré-temporada. O próprio Cruzeiro vai para os Estados Unidos, para a terra do Tio Sam, lá vai até enfrentar o Atlético Mineiro num amistoso, que é o principal rival, né? E aí você, pelo menos assim, notícia vai ter durante a temporada, de bom ou de ruim. Por exemplo, a gente sabe que o Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Botafogo vai para o Mundial de Clubes, tá ali tudo, vão ser clubes que vão brigar por título, mas o Cruzeiro não está na Libertadores, está na Sul-Americana, mas o que vai ter de notícia, boa ou ruim, vai ter. Porque você tem ali jogadores que se você falasse assim, há uns 5 anos atrás, no nível que o Fagner jogava, o próprio Eduardo, o Dudu, o Gabigol, seria um time espetacular, né? Ainda pode ir Davi Luiz também. Sim. Aí você tem o Diniz, que ganhou a Libertadores há 2 anos atrás, com um time também muito mais velho, né? E aí, então, você apostando nisso, um diretor que gosta de contratar, que é o Alexandre Matos, e um presidente que comprou o clube porque é torcedor, gosta. Diferente das outras SAF. A do Cruzeiro é diferente. O cara gosta, tá ali. Você viu? Demitiu o treinador. O treinador tava bem, cara. O treinador agora tá no Red Bull Bragantino. Então vai ter notícias. Notícia vai. Pô, os caras estão jogando pra caramba, os caras retomou a carreira legal. O futebol legal. Rapaz, você viu quantos os caras gastou e os caras não andaram, não caminhou? O Diniz teve o final de temporada, deu aquela entrevista que o Bruno falou, Itatiaia sabe mais do que... O Cruzeiro vai ser uma atração à parte. Foi essa entrevista que segurou o Diniz, né? Porque se ele não dá aquela entrevista, ele cairia. O Cruzeiro vai ser uma atração à parte e não terminou ainda, a janela não terminou. Né? Pode chegar aí mais gente aí, né? Essa dupla de zagueiro que o Aldo falou, pode também o Davi Luiz, quer dizer... Não podemos ver, não. Não, né? Pelo que eu apurei aqui, no momento, eles querem... Ele foi oferecido, né, irmão? Eles querem esses 2. Fabrício e o Valentim Gomes, que está bem adiantado. Fabrício é uma proposta que está na mesa do Zé Boto. Eu acho baixa, né? 5 milhões de euros, aproximadamente. O Flamengo teve a proposta de 15 do West Ham ano passado e o Fabrício não quis ir para a Inglaterra. O Rennes, que eu saiba, não formalizou a proposta. Sondou, mas não chegou com uma proposta. O West Ham sim, mas ele não quis ir para a Inglaterra. Não sei se o Flamengo vai vender por 5 milhões. Vendeu o Fabrício, o Flamengo vende. Tenho certeza disso. Agora, não sei se por esse valor. Talvez aí o Cruzeiro tenha que pagar um pouco mais, ou o Flamengo pode querer envolver algum jogador do Cruzeiro que interessa. Aí é negociação. Aí a conversa é entre os clubes. Mas o Davi Luiz, pelo que me disseram aqui agora, ele não está nos planos do Cruzeiro. Mas pode mudar, né? Amanhã, se não acerta com o Fabrício, eles podem querer o Davi e tal. Eles querem um zagueiro mais experiente, que é o Fabrício, 29 anos, né? Ele já tem ou vai fazer em torno disso. E o outro tem 21, o Valentim Gomes, para formar uma dupla com um mais rodado, o outro mais novo, mas já campeão argentino, né? Ele é acostumado aí a jogos grandes. Então, esse é o propósito do Cruzeiro agora. É o que eu falei, eu acho que é interessante assim. Você pensa na zaga, estão pensando num time. Característica, equilíbrio entre o mais jovem e o mais experiente, que não é veterano, né? O cara não tem nem 30, vai jogar um bom tempo do Fabrício Bruno, que vem do Flamengo, de conquistas importantes e tal, Bragantino. Mas do meio para frente, acho que é uma confusão danada. Assim, vários caras, assim, você não sabe como é que isso vai se encaixar. No final da temporada, teve aquela entrevista do Diniz e teve algumas rusgas lá. O Ender, né, sendo substituído, né? O Wallace. O Wallace. O Wallace,
O Matheus Pereira falando que não está jogando onde jogava. O William falou que não pode fazer coisas que ele fazia quando era o Seabra, né? Então, esse Cruzeiro... Vamos ver como é que vai ser. Você tá animado, né, pra Tô animado. O Cruzeiro vai ser uma grande atração à parte. Em relação, assim, você vai pegar ali Flamengo, Palmeiras, Botafogo também tá aí, ser treinador, não sei o quê, papá. Mas o Cruzeiro não joga Libertadores e é o que tá gastando aí mais com jogadores que foram importantes em 2 grandes clubes, ganharam tudo aí. O Dudu, né, o próprio Gabigol. E terminando a temporada com aquela discussão do Diniz e jogadores. O Wallace teve aquele problema lá que saiu no primeiro tempo. O Matheus Pereira está sendo sondado pelo Palmeiras e ele fala, ó, eu jogava diferente. Diniz chegou aqui, eu tô jogando diferente. O próprio outro lateral direito, o Willian, que foi para a seleção convocado, falou, eu fazia coisas que agora eu não posso fazer. Você viu essa? Então, vamos ver. E uma dúvida que o presidente, além de ser presidente e dono, é boleirão. A gente fala boleirão, né? É boleirão. Eu vou chamar o break, só um detalhe, o que eu também fico em dúvida é se o Diniz tem, digamos, essa moral de falar, não, eu não quero esse jogador, traz esse, porque assim, pelo contexto todo, é o dono que, eu quero, e usa do jeito que você quer aí, Diniz, né? O técnico pode não estar participando disso tudo, né? Até porque, né, ele ia ser demitido, né? Então, assim, o próprio Pedro Lourenço não dá essa moral porque imagina que ele pode cair daqui 2, 3 meses, né? No meio do ano, quando ele contratou aqueles 7 jogadores que eu falei, vazou aquele áudio dele falando... Bota pra jogar, eu comprei pra não botar pra jogar. O treinador não bota. Aí, assim, dá a entender que ali também o treinador que tava lá, que era o Seabra, sim, ele não participou tanto assim. Claro que pode ter perguntado, beleza, mas me parece que é uma iniciativa mais da direção do que dos treinadores. Mas o Diniz no Fluminense, ele montou um time com vários veteranos também, né? O Diniz, e ali eu acho que ele participou mais. Não sei se agora está participando ou não, sinceramente não sei. Mas esse perfil de jogadores de nome, que já não estão tão bem, o Diniz já teve times assim, então talvez ele esteja também avalizando, né? E é que esse ano no Fluminense, 24, né? Já foi. Ele dobrou a aposta, né? O time de 23 ganhou a Libertadores, já era um time de veteranos. Em 24 veio Renato Augusto, Douglas Costa, aumentou, né? Então, ele Por gosta exemplo, desse a contratação do Marquinhos, eu tenho certeza que foi pedido de Diniz. sim, trabalhou com... As demais eu já não sei. Agora um rápido intervalo para você que não